Senhoras e senhores, já convidando para o próximo painel, o quinto dessa tarde, com o tema Estratégias de Governança no Combate à Fraude. Convidamos para compor a mesa o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo. Tudo bem, ministro? Tudo jóia? Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutor Lúcio Ângelo Júnior, da Advocacia Geral da União e Universidade de Salamanca, na Espanha, virtualmente. Marcos Vinícius de Carvalho, inspetor na Superintendência Geral da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, também virtualmente. Tiago da Cunha Brito, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Doutor Renato Campanema, auditor da Corregedoria Geral da União e diretor de fiscalização na Câmara dos Deputados. E o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Eronides Santos. Com a palavra, o ministro Raul Araújo. Queria cumprimentar especialmente e desde já agradecer pelo honroso convite para participar deste 5º Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos, o presidente do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, o IBRA, que é o Dr. Rodrigo Kayserlian. Também cumprimento o vice-presidente, Dr. Krikor Kayserlian, pai do presidente, não é? E os integrantes deste 5º painel, os doutores Tiago da Cunha Brito, auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, o doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, o doutor Renato Campanema, auditor da Controladoria Geral da União e diretor de fiscalização da Câmara de Deputados, da Câmara dos Deputados, o doutor Eronides dos Santos, meu particular amigo, Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, e o doutor Lúcio Ângelo Júnior, que é advogado público da Advocacia Geral da União. É uma satisfação enorme integrar essa mesa ao lado dos ilustrados expositores. O tema a ser tratado neste 5º painel são as estratégias de governança no combate à fraude. Nós sabemos que a governança é muito relacionada à compliance, né? E se revela, ela é bem conduzida com observância de princípios fundamentais, como a transparência de informações e de condutas nas corporações, a equidade, que é um tratamento justo e isonômico para todos os envolvidos nas relações corporativas, a prestação de contas, ou a accountability, que todos devem periodicamente apresentar, justificando, então, os gastos e as ações desenvolvidas
pela corporação e a responsabilidade corporativa envolvendo a alta gestão da entidade interessada efetivamente na observância dos princípios fundamentais de ética e de boas práticas que deve conduzir a corporação. Tenho que cumprimentar também, de modo mais geral, aos membros do Ministério Público aqui presentes, da advocacia, também os professores, as professoras. É uma alegria poder participar desse evento. Nosso tema tratando das estratégias de governança, certamente veremos na sequência a abordagem acerca do comprometimento da alta gestão da corporação, seja pública, seja privada, a análise da gestão de riscos, o código de conduta e a política de compliance da entidade, o controle interno, treinamento e comunicação, canais de denúncia, investigação interna, due diligence, acerca das entidades com as quais, e das pessoas físicas também, com as quais haverá relacionamentos institucionais e auditorias e monitoramento. Esses são alguns aspectos importantes nas estratégias de governança no combate à fraude nas corporações. Sobre eles, ouviremos, então, as explanações dos integrantes dessa mesa de trabalho, aos quais já cumprimentei, e eu seguirei a ordem de vocação que recebi da organização do evento. Então, iniciaremos com o doutor Tiago da Cunha Brito, auditor de controle interno do Tribunal de Contas da União. Eu tenho aqui uma breve apresentação do doutor Tiago, que, além de auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, é advogado, é licenciado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugal, pós-graduado em Marketing e Gestão e Estratégia pela Universidade do Minho, em Braga, Portugal, graduado em Direito pelo Instituto Brasileiro do Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, de Brasília, pós-graduado em Direito também pelo IDP. Tem desenvolvido suas atividades na área de compliance, em contratações públicas, compliance anticorrupção, compliance anti-lavagem de dinheiro, direito penal econômico, direito administrativo sancionador e acordos de leniência. Passo a palavra à Sua Excelência. Obrigado, ministro. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite do IBRA, pessoa do Dr. Rodrigo, também agradecer ao Dr. Eronide por essa apresentação, né? E dizer que, ao longo do dia de hoje, realmente, eu acredito que recebi muito mais do que aquilo que vou contribuir, né? Acho que a última manifestação, por exemplo, do Dr. Madruga, é muito pertinente do ponto de vista das estratégias de governança no combate à fraude, né, tendo em vista que esse tipo de criminalidade não deixa grandes vestígios aparentes, né? Tem uma complexidade dos indícios que a primeira linha de defesa realmente é o compliance anticriminal das próprias empresas nas quais a fraude pode ser observada. E eu também destaco a relevância dessa observação, tendo em vista que a minha apresentação ela vai focar mais no aspecto público dessa estratégia, né? Eu acredito que no âmbito do combate à criminalidade econômica, incluído aí eventuais fraudes, existem algumas agências de supervisão, fiscalização e controle
que, em decorrência das próprias competências legais, estão muito bem situadas no âmbito da administração pública e podem contribuir, não é, com a detecção de crimes econômicos, né? Veja que, em 1996, a professora Ela Vieco, já em sua tese de doutorado, ela apresentou um estudo no qual verificou a origem de diversos inquéritos instaurados para a apuração de supostos crimes contra o sistema financeiro nacional, tendo concluído que, não obstante a participação de diversos atores nesse processo de criminalização secundária dos crimes contra o sistema financeiro nacional, a maior parte dos inquéritos teve como origem justamente uma comunicação prévia do Banco Central do Brasil às autoridades competentes, né? E, particularmente, eu acredito que esse fato decorre de dois aspectos. O primeiro, relacionado com a própria capacidade técnica e especialidade técnica dos analistas do Bacen. E, em segundo lugar, com o próprio posicionamento da autarquia como órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional, que possibilita a entidade, no exercício regular de suas competências legais, ser o primeiro órgão público, muitas vezes, a tomar conhecimento de indícios de crimes no âmbito do mercado regulado, né? Realmente, as peculiaridades inerentes aos delitos empresariais, notadamente a dimensão econômica do local do crime, aqui entendida como o mercado onde o crime econômico se concretiza, e também a alta complexidade dos indícios, demandam, na minha percepção, uma maior participação das agências de supervisão, fiscalização e controle para fomentar a detecção de atividades supostamente vinculadas à criminalidade empresarial. E, quando eu falo aqui em agências de fiscalização, supervisão e controle, eu estou incluindo aqui qualquer órgão ou entidade pública que tenha a possibilidade de identificar indícios de cometimento de crime a partir do desenvolvimento regular de suas competências, né? Então, muitas vezes, um órgão de fiscalização, ele, ao proceder a uma determinada apuração, ele encontra indícios que, por exemplo, a Polícia Federal ou o Ministério Público, ou a Polícia Civil, no caso, só teria, em caso de alguma denúncia ou uma investigação paralela, enquanto que os órgãos de supervisão, fiscalização e controle muitas vezes têm acesso a essas informações por conta do próprio desempenho de suas responsabilidades, né? Veja que o processo legislativo de criminalização contempla realmente uma infinidade muito grande de condutas delitivas, mas a persecução penal posta em prática por agências policiais e ministeriais, no mais das vezes, até mesmo por uma questão pragmática, acaba por selecionar um conjunto restrito de condutas delitivas de mais fácil detecção, que culmina, em certa medida, na uniformidade qualitativa, digamos assim, dos fatos punidos criminalmente. E eu realmente penso que a participação, ou o fomento da participação de agências administrativas como órgãos parceiros da persecução penal na identificação de condutas delitivas pode tanto aumentar os índices de detecção da criminalidade empresarial, como também reduzir o aspecto da seletividade penal. Mas, realmente, os elementos necessários para se identificar um crime patrimonial ou um crime contra a vida são bem diferentes daqueles necessários para se identificar um crime contra o sistema financeiro nacional ou contra o mercado de capitais, ou até mesmo contra a administração pública nos crimes em licitações e contratos públicos. E isso é explicado, de certa forma, pelas próprias características inerentes aos delitos econômicos, né? E aqui eu gostaria de chamar a atenção de três características. Em primeiro lugar, o fato de a tipicidade de determinada conduta delitiva no âmbito da criminalidade econômica muitas vezes dependia da existência de uma situação fática regulamentada por uma norma administrativa, por uma norma infralegal, né? Como é o caso do crime de evasão de divisas na modalidade de manter
depósitos não declarados no exterior, que somente vai se concretizar caso o montante não declarado seja superior àquele estabelecido pela Resolução 4841 do Conselho Monetário Nacional. Sem querer esgotar o tema, também poderíamos citar aqui o exemplo da utilização de informação privilegiada, que se consuma com a utilização de informação relevante, ainda não divulgada ao mercado, capaz de propiciar algum tipo de benefício, seja ao próprio agente, seja a terceiro, né? Então, no caso, o conceito de informação relevante, ele se encontra definido, delimitado, no artigo 2º da Resolução 44 da CVM, portanto, também aí com uma norma administrativa que caracteriza o crime de utilização indevida de informação privilegiada. E essa primeira característica, inerente à tipicidade de grande parte de condutas delitivas no âmbito da criminalidade econômica, tem como consequência uma segunda, que é a alta especialidade técnica dos recursos humanos necessários para a identificação dessas condutas delitivas, né? De fato, a identificação de algumas condutas depende de elevada capacitação técnica e de profissionais altamente especializados. Não por outra razão, o efetivo combate à criminalidade econômica depende, em larga medida, não só do sistema interno de compliance das próprias instituições privadas, mas também da atuação de servidores públicos altamente especializados no determinado mercado regulado em que operam. E a terceira característica que eu gostaria de destacar diz respeito ao local econômico da criminalidade empresarial, ou pelo menos de grande parte dos delitos relacionados à criminalidade empresarial. Ora, como esses delitos ocorrem, via de regra, no âmbito de mercados regulados, entendo que a mesma conclusão alcançada no estudo da professora Ela Vico possa ser extrapolada para outros órgãos de supervisão e fiscalização. Por exemplo, a CVM, no desempenho regular de suas atribuições legais, encontra-se numa posição muito privilegiada para identificar indícios de cometimento de crimes contra o mercado de capitais. Da mesma forma, o Bacen contra o Sistema Financeiro Nacional e, da mesma forma, também um órgão de defesa do consumidor que, na análise de denúncias e reclamações, pode muito bem identificar condutas delitivas que configurem, eventualmente, indícios contra relações de consumo, né? Não poderia deixar de citar também o papel do Tribunal de Contas da União na identificação de indícios de crimes em licitações e contratos públicos, né? Novamente, aqui, o Tribunal de Contas da União, ao contrário dessas outras agências, não é a entidade pública primeira a tomar conhecimento desses indícios, né? A gente tem diversas barreiras nos próprios órgãos da administração direta e também da administração indireta, capazes de identificar indícios de fraude ou de contratação indevida, enfim, de tipos penais ligados a crimes em licitações e contratos, né? Portanto, já finalizando aqui, Excelência, realmente entendo como fundamental a participação de agências de supervisão, fiscalização e controle na detecção de indícios de crimes econômicos, tendo em vista que tais agências administrativas podem servir como parceiros estratégicos na persecução criminal da criminalidade econômica, né? Todavia, o grande problema é que, ao contrário das agências policiais e ministeriais, que possuem a persecução penal em suas atribuições constitucionais e legais, as competências das agências administrativas não necessariamente estão vinculadas prioritariamente à detecção de crimes econômicos. Daí a importância do apoio da alta administração do órgão e da entidade, tanto para fomentar a implementação de ações educativas e de sensibilização para a capacitação contínua do corpo de servidores na detecção de crimes econômicos, como para o estabelecimento de critérios para o correto encaminhamento dessas informações ao Ministério Público competente. De toda forma, apesar de grandes os desafios, eu entendo que esse é um tema que realmente vale a pena ser debatido, tendo em vista os benefícios que pode advir dessa parceria estratégica entre o órgão titular da ação penal e agências administrativas de supervisão, fiscalização e controle.
Muito obrigado a todos e a todas, e passo a palavra ao ministro. Agradeço ao doutor Tiago da Cunha Brito, que nos trouxe uma ampla explanação sobre a criminalidade empresarial, afetando não apenas as relações de consumo, mas também as contratações com a administração pública, a economia popular, o mercado financeiro, fraudando credores das sociedades empresárias, os administradores de sociedades de recuperação percebem isso muito de perto, e destacando a importância do envolvimento das agências de investigação e controle em colaboração com os órgãos mais especializados do Estado, como o Ministério Público, que ouviremos na sequência, e os órgãos policiais. Então, teremos agora a explanação do doutor Mário Luiz Sarrubo, que é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu já integrei o Ministério Público do Estado do Ceará e todos sabemos, no contexto nacional, a importância do Ministério Público Estadual de São Paulo, um carro-chefe dos Ministérios Públicos Nacionais. Ele possui graduação em Direito pela Universidade Mackenzie, mestrado em Direito pela PUC de São Paulo, foi subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais do Ministério Público Paulista, professor da Escola Superior do Ministério Público e também da Fundação Armando Alves Penteado e diretor do Colégio de Diretores de Escola dos Ministérios Públicos. Então, tem a palavra o doutor Mário Sarrubo. Muito obrigado, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero pedir licença para saudar a todas e todos, em nome do presidente da nossa mesa, Sua Excelência o ministro Raul Araújo. Sintam-se todos devidamente saudados, em especial também o diretor-presidente do IBRA, doutor Rodrigo, agradecendo o convite, e também o nosso meu querido colega do Ministério Público, doutor Eronides, que também nos convidou para estarmos aqui hoje. O doutor Eronides pediu que eu trouxesse um pouquinho do nosso Ministério Público, do Ministério Público de São Paulo, e da importância do relacionamento da instituição Ministério Público, bem na linha do que o doutor Tiago expôs agora há pouco, mas eu vou trazer um pouquinho do que nós estamos fazendo no Ministério Público de São Paulo em relação a essa questão de rastreamento de ativos, mas vamos avançar um pouco, lavagem de dinheiro e no combate às organizações criminosas, porque, a bem da verdade, estamos tratando disso. Quando falamos em rastrear ativos, quando falamos em lavagem de dinheiro, estamos falando em organização criminosa. E quando se fala em organização criminosa, por óbvio, nós temos que tratar da organização do outro lado, da organização do Estado, como foi bem dito pelo doutor Tiago agora há pouco aqui. É importante que o Ministério Público, que a polícia, que o Poder Judiciário, que todos nós tenhamos a oportunidade de trabalhar interagências com várias instituições para que se possa construir uma rede de relacionamentos que nos permitam ter informações de forma célere e que possam efetivamente instruir processos e procedimentos e coibir verdadeiras organizações criminosas que têm trabalhado neste nosso Brasil e, de resto, neste mundo já sem nenhum tipo de fronteiras. Investigação financeira, esta casa aqui, o Conselho Nacional do Ministério Público, determina, é dever dos Ministérios Públicos, se há um crime e se esse crime gerou algum tipo de proveito patrimonial, seja para a empresa, seja para o empresário, seja para a organização criminosa, é dever do Ministério Público a realização desta investigação financeira. Está lá no artigo 14 da Resolução 181/2017, que diz que a persecução patrimonial voltada à localização
de qualquer benefício derivado ou obtido, direto ou indiretamente, da infração penal ou de bens ou valores lícitos equivalentes com vistas à propositura de medidas cautelares reais, confisco definitivo e identificação do beneficiário econômico final da conduta, será realizada pelo Ministério Público em anexo autônomo de procedimento investigatório criminal. Portanto, isso virou um dever para nós, a partir da Resolução 81 de 2017. Não é? A investigação financeira, portanto, pelo Ministério Público, como um item obrigatório, ela, por óbvio, precisa de instrumentos e é preciso de parceria, ou, como eu gosto de dizer, é indispensável e necessário que o poder público, que as agências de Estado estejam organizadas para que a gente possa identificar esse fluxo financeiro e para que a gente possa conseguir a produção de provas que sejam aceitas nos tribunais superiores e que possam efetivamente levar à condenação desses criminosos. Para isso, nós sempre tivemos no Ministério Público de São Paulo, e eu vou puxar um pouco aqui, doutor Euronides, a sardinha, para o meu mandato, que se iniciou em 2020, ministro Raul, nós sempre procuramos fazer uma política criminal de investigação financeira. E, a partir do nosso setor de inteligência, a partir do trabalho do doutor Leonardo Romanelli, o nosso Léo Romanelli, nós fomos criando relacionamentos com várias instituições e criamos, na verdade, no âmbito do Ministério Público, no nosso site, claro, para os nossos promotores, um instrumento que a gente chama de páginas amarelas, onde os promotores de justiça têm todo o caminho e encontram várias entidades que podem nos auxiliar nessa investigação financeira. Porque nós entendemos, na verdade, tem uma frase aí que nos parece muito importante nesse contexto, que é a seguinte: o dinheiro é o sangue vital das atividades criminosas. O processo de lavagem deve ser encarado como o coração e o pulmão de todo o sistema criminoso, pois é o dinheiro que garante a sobrevivência dessas organizações ilícitas, dessas organizações criminosas. Então, nós precisamos investir e trazer meios para que o Ministério Público possa levar adiante procedimentos como confisco alargado, processo de lavagem, sequestro e confisco de bens, e essa é sempre a instrução que nós damos, na verdade, uma recomendação que nós damos para os colegas da área criminal ou mesmo da área de falências, da área do combate à corrupção. No fundo, nós queremos que todos persigam o dinheiro, corram atrás do dinheiro dessas organizações criminosas. E, por isso, nós conferimos, nessas páginas amarelas, o acesso aos mais variados bancos de dados, porque entendemos que é fundamental que a instituição Ministério Público tenha acesso a bancos de dados. E é óbvio, nós sabemos que existem bancos de dados que são públicos, que nós podemos ter acesso independentemente de autorização judicial, e temos, evidentemente, dados que nós precisamos de autorização judicial. Mas nessas páginas amarelas da instituição Ministério Público de São Paulo, nós temos lá, por exemplo, acesso à Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados lá do Estado de São Paulo, ao Infocrim, à Sociedade Civil de Proteção ao Crédito, ao Detran, à Polícia Científica, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, à FIP, Fundação Instituto Pesquisas Econômicas, e assim por diante. Tudo numa página do Ministério Público, onde o colega tem um acesso. Essas páginas amarelas, na verdade, elas estão dentro de um portal que nós chamamos de Portal de Apoio à Investigação. Tudo isso, claro, quando a gente tem e pode conseguir esses dados, independentemente de autorização judicial. E aqui é sempre bom trazermos um dado, uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça, que, ao reformar um acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região,
que concluiu que a ação civil pública, que seria o meio processual utilizado pelo Ministério Público para assegurar o direito às informações, não poderia ser proposta pelo Ministério Público Federal para a defesa de seus próprios interesses, mas apenas nos casos de defesas de interesses de terceiros. Ou seja, independentemente de autorização judicial, essa decisão deixa claro que é garantido ao Ministério Público o acesso a dados cadastrais, inclusive bancários, que, porventura, não estejam protegidos pelo sigilo, desde que, obviamente, esses dados sejam relativos a pessoas investigadas pelo órgão Ministério Público e haja a necessidade de instruirmos estas investigações com esses dados importantes. É importante também que o Ministério Público, que a instituição Ministério Público Brasileiro, tenha acesso a outros bancos de dados oficiais, como a Agência Nacional de Petróleo, Anvisa. Lá nós temos, nessas páginas amarelas também, 99 Táxi, que é um aplicativo de táxis muito usado lá em São Paulo, iFood, Tinder, Transparência Brasil e assim por diante. Claro que nós tivemos que construir convênios com essas instituições para que a gente pudesse ter essa informação muito mais rapidamente. Agora, é óbvio, nós precisamos, evidentemente, muitas vezes, de dados que têm que ser buscados através de procedimentos judiciais com autorização. E aí, aqui todos conhecem o procedimento de quebra de sigilo pelo SIMBA, ou mesmo os trabalhos que a gente faz com a Receita Federal. Mas o que é muito importante, que nós recomendamos aos membros do Ministério Público, ao se conseguir a quebra de um sigilo na Receita Federal, é importante que se vá atrás também do quê? Do dossiê integrado que traz informações que vão muito além daquelas que, naturalmente, a gente consegue na Receita Federal. E tudo isso vai, no âmbito do Ministério Público de São Paulo, para um órgão que nós chamamos de CAEX, que é o nosso Centro de Acompanhamento e de Apoio à Execução, e o CAEX, evidentemente, faz o filtro e entrega, como a gente gosta de dizer, tudo mastigado para o promotor de justiça. Já caminhando para o final, porque vou vendo aquele cronômetro ali, vou ficando nervoso, quero dizer aos senhores e às senhoras, quero lhes trazer uma experiência de São Paulo, que nós, por óbvio, copiamos de outros estados, que a gente aprende, ministro, com o Ministério Público do Ceará, com o Ministério Público da Bahia, com o Ministério Público de Tocantins, e justamente vendo essas experiências em outros estados, nós criamos em São Paulo, em 2021, o CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, e criamos uma espécie, eu não gosto desse termo, é muito perigoso se falar agora em força-tarefa, mas, na verdade, é um trabalho integrado entre Ministério Público, Receita Estadual, Receita Federal, Polícia Civil, Procuradoria-Geral do Estado, no combate à chamada fraude fiscal estruturada. E esse trabalho com o CIRA, no ano de 2022, nós iniciamos em 2021, no ano de 2022, ele recuperou para o fisco estadual mais de R$1 bilhão em ativos, seja nos acordos de não persecução penal, seja nos acordos que as partes fizeram com a Fazenda após a investigação, tudo isso trocando informações e, o mais importante, essa proximidade ou esse trabalho, como nós gostamos de dizer, interagências, Ministério Público, Receita, Polícia Civil, Procuradoria-Geral do Estado e assim por diante. É importante detalharmos, por fim, que o COAF e o Banco Central têm, por óbvio, um papel muitíssimo importante nesse contexto, na medida em que essas agências, em especial, é que podem, dentro dos fluxos corretos e, notadamente, dada uma decisão do ministro Barroso, no HC 126826, instruir procedimentos que possam nos levar à lavagem de dinheiro e ao verdadeiro desmantelamento de organizações criminosas que
podem estar trabalhando no âmbito das nossas fronteiras ou até mesmo fora das nossas fronteiras. Mas é necessário, sobretudo por parte dos órgãos de investigação, que haja coordenação, que haja um trabalho coordenado e em conjunto com os demais atores desse sistema, como, por exemplo, o tão importante, eu não poderia deixar de terminar sem falar dele, do SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, que tem feito um trabalho muito importante com os ministérios públicos e, em especial, com o Ministério Público de São Paulo. Meu tempo já estourou, tinha muita coisa a falar aqui, mas continuo, evidentemente, à disposição dos senhores e das senhoras. Muitíssimo obrigado. Cumprimento o doutor Mário Luiz Sarrubo por sua excelente exposição acerca da atuação do Ministério Público de São Paulo, buscando o combate especializado à corrupção, às organizações criminosas, buscando parcerias com entidades privadas e públicas, com órgãos públicos também dedicados à mesma finalidade. Esse tema acerca da necessidade de autorização judicial teve debate iniciado na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e deve ser retomado agora na próxima sessão daquele colegiado, que consiste exatamente em saber até que pontos, que tipo de, substancialmente, que tipo de dados, de informações podem ser colhidas pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, independente, até os órgãos policiais, independente de autorização judicial, porque isso diz com o sigilo o sigilo bancário e o sigilo fiscal, e são, então, temas sensíveis, delicados, que tocam na Constituição Federal e serão objeto de deliberação pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Agora eu quero cumprimentar a doutora Carminha Sanseverino, doutor Gustavo Sanseverino, que nos brindam com suas presenças neste 5º painel do 5º Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos, que é realizado em homenagem ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, que foi sempre uma luz, um exemplo para todos nós que ali atuamos, e não só na área judicial propriamente dita, mas também no setor acadêmico. Sua Excelência era um jurista, um intelectual ao qual todos dedicamos a maior estima e uma insuperável admiração, e está sempre presente entre nós na lembrança das suas ações, dos seus exemplos, da sua atuação paradigmática no Tribunal da Cidadania. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino é sempre lembrado, amanhã será também homenageado no Tribunal Superior Eleitoral, e todas as homenagens que se façam ao grande magistrado, ao talentoso professor, ao vocacionado jurista Paulo de Tarso Sanseverino, nunca serão suficientes para dizer do enorme valor pessoal, intelectual, deste grande pai, cidadão, esse grande brasileiro que nos traz ainda tanta saudade pelo agradável convívio que nos proporcionava. Agora teremos o doutor Renato Capanema, que é auditor da Controladoria de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, diretor de Promoção da Integridade, Acordos e Cooperação Internacional do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, foi coordenador geral da Integridade naquele órgão, coordenador geral de Promoção de Ética, Transparência e Integridade, chefe da Divisão de Coordenação Geral de Promoção de Ética, Transparência e Integridade,
tem atuação como perito do Brasil nas convenções interamericana e das Nações Unidas contra a Corrupção, foi técnico judicial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mestrando em estudos anticorrupção na Instituição Internacional Anticorrupção Academy de Luxemburgo, na Áustria, não é Luxemburgo, é Luxemburgo, graduado em Direito na Uniceub, graduado em Relações Internacionais, também na Universidade de Brasília. Então, Sua Excelência, tem a palavra, doutor Renato Capanema. Obrigado, ministro Raul Araújo. Primeiramente, queria dizer o prazer que é estar aqui nessa mesa com o ministro, com os doutores Mário, Eronides, Tiago, Marcos Vinícius. Nós já participamos de alguns eventos, né, Marcos, juntos. Meu amigo Lúcio também. É uma honra estar aqui com vocês. E também gostaria de agradecer o convite, em nome do doutor Crico, do meu amigo Rodrigo, que não só vou agradecer, mas vou inovar e vou começar minha fala contando uma história envolvendo nós dois e a professora Helena Helmer. Nós fizemos mestrado juntos, na IACA, em Luxemburgo, isso, na Áustria. E, em certo momento, eram vários módulos, enfim, nós convidamos a diretora da IACA, à época, a Helena Helmer, para ela participar de alguns eventos aqui no Brasil. E, na ocasião, o IBRA financiou a vinda dela para o Brasil, né? Pois bem, no final daquele ano de 2018, nós estávamos no momento derradeiro do nosso mestrado, em que a gente tinha que apresentar a nossa tese. E nós estávamos, no momento da apresentação da tese, a Helena Helmer era uma das julgadoras, uma das professoras que estava na banca da nossa tese, né? E veja, a gente levou a família, né? O Dr. Crico lembra, a família foi para lá e você tinha ali a avaliação da tese e logo depois a formatura. A família já estava lá para a formatura. E nós estávamos ali no momento naquela tensão, né? Apresentação da tese. E não sei como foi na parte do Rodrigo, mas na minha parte, a professora Helena, ela falou, e era a pessoa que a gente contava que podia nos aprovar, tá? Isso é importante, assim, a gente depositava muita confiança, né, no fato dela gostar da gente, que a gente ia conseguir, né, superar aquele desafio. E ela falou, eu gostaria de dizer que eu me declaro suspeita para participar dessa banca, porque eu fui a alguns eventos no Brasil, enfim, a convite dos colegas aqui, e eu sinto que eu não tenho a imparcialidade necessária para participar, e ela nos abandonou naquele momento. E o que ela fez ali foi algo importantíssimo para o nosso painel, que é justamente ela exerceu um aspecto do compliance, da boa governança da instituição, ou seja, ela garantiu a lisura, né? Ou até mesmo, nem vou dizer lisura, mas toda a integridade da decisão, a partir desse momento que ela se declarou suspeita de participar. Então, eu acho que isso foi muito marcante, porque ele mostra o quanto o compliance ou a boa governança aplicada adequadamente às organizações, ela nos pode prevenir de eventuais riscos, ela pode garantir a lisura de processos, e é disso que a gente está falando aqui, né? De todos os aspectos que o ministro Raul Araújo bem colocou, mas eu citaria em especial a posição do tomador de decisão, né? E os aspectos, os riscos, as situações que envolvem essa tomada de decisão e os cuidados que deve se ter. E
saindo um pouco das organizações, porque a professora Helma estava numa organização, né, e indo para um ponto de vista mais sistêmico, que eu vou me aventurar a falar um pouquinho aqui, o conjunto de leis que a gente tem, né, o conjunto de regras, de procedimentos, enfim, pensados de um ponto de vista um pouco mais abrangente, eles também denotam aspectos de governança, de compliance que têm que ser observados. Aqui não estou falando de uma organização, aqui eu estou falando do sistema como um todo, né? E trabalhando na Câmara dos Deputados, a gente vê algumas leis sendo aprovadas, algumas leis, tentativas de leis serem derrubadas. A gente vê todo esse movimento que afeta de um ponto de vista macro na governança, no compliance das organizações. Então, do ponto de vista de avanços, né, que a gente evidenciou nos últimos anos, acho que vale muito a pena destacar a nova lei de licitações, que parte de um prisma mais de uma confiança no gestor e de uma demarcação clara das responsabilidades, e aí da punição, mas que dá oportunidade para que o processo seja mais célere, né, que acopla de uma maneira adequada as ideias de inovação, de um diálogo competitivo, traz aspectos de legislações de outros países, mas que promovem a eficiência. E a eficiência é um dos princípios da administração pública e é um dos aspectos da boa governança. A integridade é um aspecto da governança, mas uma organização que não faz as entregas adequadas, ela peca em sua governança. Não adianta de nada um bom compliance se a organização não consegue entregar aquilo que ela se propõe. Então, a lei de licitações foi um marco, está sendo um marco, né, porque ela vai ser efetivamente aplicada a partir do ano que vem. A gente está acompanhando também na Câmara dos Deputados o trâmite de um projeto de lei que agora está no Senado, que não é de regulamentação de lobby, mas que é da transparência das relações público-privadas. A transparência é outro aspecto também constitucional que marca a boa governança. E aqui não é um prejuízo, um juízo antecipado de valor das relações entre o público e o privado, não é uma demonização das relações, mas assim a necessidade de se publicar as agendas, de se estabelecer compromissos com assuntos pré-definidos, de se manter uma posição em que uma pessoa externa pode entender o que está acontecendo e também pleitear a sua posição, né? E um outro aspecto que eu queria trazer, e aí mais na linha dos retrocessos, do ponto de vista sistêmico, tem a ver com a aplicação e com o amadurecimento de algumas leis que foram muito importantes num período em que a gente conseguiu julgar casos de corrupção, conseguiu efetivamente recuperar recursos no exterior, né? Lei de governança das estatais, a lei anticorrupção e a lei de organização criminosa. São 3 legislações que são uma base de um aspecto do compliance ou da governança, que é aquele aspecto de investigação, de punição, por que não, que também são importantes para que esse sistema funcione, né? E a lei de governança das estatais, naquela parte que estabelece algumas regras de conflito de interesse ou de vedações para nomeação de dirigentes, de administradores, de membros de conselho, ali ela se parece muito com os ensinamentos da professora Helmer, né? Não é um prejuízo de valor, não é um julgamento, mas sim uma indicação de medidas protetivas que garantam a lisura de todo o processo, né? A lei estabelece situações em que seria melhor não ter uma indicação para aquele cargo. Não é uma determinação que vai acontecer algo errado. E lembrando que as estatais foram o epicentro de muitos problemas que a gente teve no passado com situações de corrupção. E essa lei, volta e meia, na Câmara dos Deputados, você tem projetos para alterá-la significativamente. Volta e meia, alguma jurisprudência tira um pouco da sua força. E é algo que a gente tem que se preocupar,
nessa visão sistêmica da governança e do combate à corrupção. E a última que eu gostaria de citar aqui, que talvez seja o assunto mais pertinente ao painel que a gente está participando, ao evento, a recuperação de ativos, é justamente os aspectos da leniência, dos acordos de leniência e das delações premiadas. E o quanto aquilo, e aqui é importante a gente separar a legislação do aplicador da lei. Não estou falando aqui dos aplicadores, não estou entrando nesse mérito, mas entrando nas possibilidades de investigação, nas possibilidades de segmento e de consequências a coisas que nunca tiveram consequências, que num passado não muito distante eram impossibilidades, né? E passaram a ser possibilidades. Quando a gente fala de crimes transnacionais, de crimes aquisitivos, de situações ocorrendo suborno em outros países, só tem 2 meios possíveis de você obter prova. Só há 2 meios possíveis. Ou quem fez aquilo te diz que fez e diz onde está a conta para buscar, ou cooperação jurídica internacional. Você vai, pelos procedimentos adequados, traz a informação dos outros países e, eventualmente, obtém provas, né? Quando você celebra um acordo de leniência, você tem, por parte da empresa, uma entrega de provas, independente da cooperação que está envolvida. Okay? E esse aspecto é muito importante para a gente entender algumas coisas que têm acontecido nos últimos tempos. Então, a própria celebração do acordo de leniência é uma maneira de se obter provas, né? A cooperação jurídica ela tem que ser aperfeiçoada, é outro ponto importante. A gente via muito, acompanhava muito a OCDE, e ali que os procuradores, enfim, as autoridades de investigação faziam os contatos informais com autoridades de outros países para obter, né, para saber o que estava acontecendo no decorrer das investigações, enfim. A cooperação internacional, acho que o Antenor Madruga não está mais aqui, ela também tem que ser aprimorada. Então, finalizando, porque ele realmente incomoda, né? Ele pisca assim para você, vai no seu olho, ou ali com o tempo. Eu estou no 26. Então, finalizando, eu gostaria de dizer o seguinte: a governança é um fator essencial para as organizações. Ela não é limitada à anticorrupção, ela também tem a ver com a entrega dos resultados, tem a ver com a eficiência, mas a gente tem que cuidar, do ponto de vista sistêmico, para que esse mínimo de legislação que estruturam esses mecanismos de governança, de integridade, de transparência, sejam mantidos, né? Se a gente consegue evoluir, que bom, é o desejo de todos nós, mas pelo menos retrocessos é importante que a gente não deixe acontecer, e é esse o nosso trabalho lá na Câmara dos Deputados. Era isso que eu queria dizer e agradecer novamente a participação. Agradeço ao Dr. Renato Capanema, que nos trouxe uma apreciação, uma abordagem muito interessante sobre os princípios de governança, a evolução legislativa, caminhando no sentido da criação de um sistema de governança envolvendo a administração pública e, tendo em vista a ocorrência dos crimes transnacionais, vivemos numa época em que as fronteiras nacionais não são impeditivos a que, com o emprego de avançados métodos de tecnologia, se possa enviar recursos que transitam pelo mundo inteiro. Então, há uma necessidade de que esse sistema de combate à corrupção funcione não apenas internamente em cada país, mas também de forma integrada, que os países abram mão de suas fronteiras para possibilitar a ampla investigação dessas organizações criminosas que atuam no plano para além do meramente nacional.
Então, tem de haver uma cooperação muito firme entre os países no sentido de se tornarem permeáveis os meios para a obtenção de informações e para a realização de investigações. Tratou também acerca da leniência e, relacionado ao tema, digo que o Superior Tribunal de Justiça examina presentemente, está em andamento a discussão, os debates ali realizados, em torno da possibilidade ou não de cumprimento da pena estabelecida em acordo de não persecução penal imediatamente após a assinatura, ou se teria de aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida na ação penal respectiva, porque só assim haveria o afastamento da presunção de inocência estabelecida na Constituição. O debate é muito rico, bem interessante a esse respeito. Quem quiser acompanhar, basta estar atentos para as próximas sessões da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que tratará desse tema também. Agora teremos a explanação do doutor Eronides dos Santos, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, doutorando em Direito pela Uninove, integrante da comissão que analisa e elaborou propostas de projetos de lei na área de falência e também de corrupção em diversas áreas de regulação em andamento por parte do Congresso Nacional. É um palestrante sempre presente em inúmeros eventos dos quais participamos, onde sempre traz o brilho de suas lições. É professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e também da Escola Superior da Advocacia, coautor de livros, artigos. Teremos oportunidade de ouvir o doutor Eronides dos Santos e sua firme e vertical erudição. Tem a palavra. Boa noite. Boa noite, já passa das 18 horas. Boa noite a todas e a todos. Excelentíssimo senhor doutor ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, que preside e media essa mesa. É um prazer e uma responsabilidade enorme estar aqui ao seu lado hoje. Sinto-me honrado e espero fazer jus a esse privilégio que me foi concedido pela organização desse seminário. Dr. Mário Lissarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, meu chefe, mas antes de ser meu chefe, meu amigo, somos amigos há mais de 30 anos, e eu sempre andei na cola do Dr. Mário, nunca consegui alcançá-lo, por óbvio, né? Ele foi procurador de Estado antes de mim, eu o sucedi na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, depois fui também ao Ministério Público, já depois dele ter ingressado no Ministério Público, e, por último, eu tentei alcançá-lo nas pistas de corrida, praticando maratona, corrida de rua, que também não consegui. Né? Politicamente, então, nem se fala dentro da carreira que o Dr. Mário exerceu no Ministério Público, fala por si só. Né? Foi da Associação Paulista do Ministério Público, foi diretor da Escola Superior do Ministério Público, foi assessor da Corregedoria, exerceu cargos na Subprocuradoria-Geral e alcançou o cargo máximo. Né? Isso sem dizer, membro integrante do órgão especial do Conselho Superior do Ministério Público, e agora procurador-geral pela segunda vez. É uma honra estar ao seu lado e é uma honra ser seu amigo. Dr. Renato Capanema, né, da Advocacia Geral da União, e pessoa que eu conheci aqui também no IBRA, e que aprendi a admirar e respeitar pelo seu trabalho e pela relevância do seu trabalho, doutor Renato, que acompanha o processo legislativo. Né? Hoje cedo, o ministro Buzzi nos disse que a Civil Law é o sistema jurídico mais seguro, porque é baseado na lei. Pois bem, temos que fazer boas leis. Né? Se queremos ter um país melhor, precisamos das boas leis. E aí está lá o senhor lá,
olhando e velando para que isto aconteça da melhor forma possível. É um prazer estar aqui do seu lado. O Dr. Tiago também, da mesma forma, o conheci num evento para tratar justamente de fraudes no sistema financeiro e descobri um profissional brilhante e um doutrinador impecável e, mais do que isso, muito preocupado com a coisa pública. Então, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Dr. Lúcio, Dr. Marcos Vinícius, da CVM, Dr. Lúcio, da Controladoria Geral da União. Os seus currículos falam por si só. É um prazer estar aqui com vocês de modo virtual. Agradeço a presença, o convite e o privilégio ao Dr. Cricor Castelhan, presidente do IBRA Ativos, e ao Dr. Rodrigo, diretor-presidente do IBRA Ativos. Em nome de vocês, quero agradecer toda a organização do evento, a todos que trabalharam na consecução deste 5º seminário, e parabenizá-los por 2 motivos. O primeiro, pelo acerto, mas mais do que isso, pela delicadeza e em homenagear o ministro Paulo de Tarso Sanseverino neste congresso. Dr. Paulo Sanseverino é uma unanimidade, mas não por ser uma unanimidade, não merece que louvemos a sua memória como homem, como jurista, como professor, né? E esta sensibilidade veio do IBRA, e a gente percebe isto na formação da diretoria do IBRA, na forma como pai e filho se tratam, como a mãe está aqui do lado, como a irmã. Então, a gente sente isso, né? É mais do que um instituto, é um instituto cuidado como se fosse uma coisa de casa, né? E é assim que a gente tem que cuidar da coisa pública. E isso se revela quando homenageio o ministro Sanseverino. Gustavo, dona Carminha, vocês merecem toda esta reverência. E o ministro também. A segunda coisa, doutor Rodrigo, foi o senhor colocar aqui nos painéis o seu time de advogados e profissionais que trabalham com o senhor no dia a dia no rastreamento de ativos. Achei isso de extrema importância, porque eles trazem uma verdade de quem está na linha de frente, trabalhando no rastreamento de ativos, na investigação, nas soluções jurídicas. Isso foi de uma sensibilidade enorme e trouxe uma credibilidade muito grande ao que nós ouvimos hoje aqui. Parabéns. E eles mandaram bem, muito bem. Fiquei muito feliz de ouvi-los e aprendi com eles. Bom, gastei muito meu tempo, mas é que eu precisava enrolar um pouquinho, que todo mundo já esgotou o que eu ia falar, então eu precisava, né, falar um pouquinho mais aqui. Mas eu tenho por hábito, quando vou participar desses encontros, não trazer uma coisa muito pronta. Lógico, às vezes você tem um tema muito específico, você prepara uma apresentação e tem uma coisa mais direcionada. Mas, quando se fala de rastreamento de ativos e se tem essa miríade de profissionais falando do tema, é importante ouvir para que a gente possa minimamente trazer alguma coisa que acrescente a tudo que foi dito, principalmente quando a gente fica por último, né, num painel que é o último do evento. Então, você precisa ouvir para evitar cair nesta armadilha de ser repetitivo. E o que nós discutimos internamente no nosso painel foi de falarmos da complexidade que é a detecção de delitos, dos delitos econômicos. E é um tema que, embora todos tenham tangenciado aqui, acho que faltou dizer o seguinte: por que é complexo identificar e investigar os delitos econômicos? E isto acontece por uma razão muito simples. Acontece porque, na prática dos delitos econômicos, utiliza-se da mesma estrutura econômica e empresarial e o mesmo caminho do sistema financeiro nacional para a prática do delito. Ou seja, é o tipo de delito, é o tipo de crime que se vale da estrutura societária, que se vale das transações empresariais, que se vale do sistema financeiro para que ele se consume.
E aí a dificuldade de você enxergar esse tipo de crime, né? Quando eu estava ouvindo aqui a palestra do Antenor Madruga, e ele foi um dos responsáveis pela criação do Departamento de Recuperação de Ativos, logo que o DRCI foi criado, o Antenor, ainda então como advogado-geral da União, foi ao Ministério Público do Estado de São Paulo dar um curso na nossa escola superior, e eu fui fazer esse curso. Eu era o único promotor que atuava na área de solvência que foi fazer um curso sobre recuperação de ativos. E foi lá que eu comecei a tomar contato com a cooperação, como o Renato falou agora há pouco, e com outros temas importantes na busca de ativos que até então eu não tinha contato. Mas por que um promotor que atuava com falência e recuperação judicial foi atrás disso? Porque, e aí eu estou com o meu colega Newton aqui, e eu enxergo vários profissionais na área de solvência, nós trabalhamos numa área onde são múltiplas as ações e os conhecimentos que nós precisamos para poder atuar nesse tipo de processo, né? Direito civil, direito empresarial, direito penal, processo civil, processo penal, né? Agora, insolvência transnacional, portanto, direito internacional privado. Existe há uma complexidade de assuntos que demandam uma especialização cada vez maior nesta área de atuação. E aí, olhando para isso, que eu fui começar a entender e aperfeiçoar os meus conhecimentos nesta área. E o que eu aprendi com relação aos delitos econômicos? Eu aprendi que eles passam por eles perpassam um complexas operações de lavagem de dinheiro, né? E a investigação tem algumas etapas que estão entre identificar, documentar, entender a origem dos recursos, quem são os beneficiários, para finalmente você chegar na recuperação daquele ativo. Por que se tem sucesso nas operações de rastreamento de ativos, investigação e rastreamento? Porque o dinheiro nunca desaparece. Doutor André, o dinheiro nunca desaparece. Ele é movido, mas ele não desaparece. Ele pode até mudar de forma, como o senhor falou. A aquisição de um bem, ou de uma moeda física para uma moeda digital, enfim, mas ele não desaparece. Ele sempre está em algum lugar. E aí a rácio de você trabalhar no rastreamento de ativos, né? E os delitos financeiros demandam isso, que você olhe para toda a movimentação financeira, a estrutura empresarial e as transações empresariais, para que você possa efetivamente fazer esse trabalho. E aí a gente entra um pouco aqui no nosso tema, que são os órgãos, os agentes, né, que têm o dever de fazer essa investigação e ir atrás disso. Ora, nós temos instituições seculares, como, por exemplo, o Ministério Público, como, por exemplo, a Polícia Judiciária, como, por exemplo, os Tribunais de Contas, de 1890, ou seja, existem instituições seculares que, ao longo dos anos, foi aprendendo com erros, acertos, a criar uma expertise focada no seu nicho de atuação e, ao mesmo tempo que estas instituições seculares foram criadas e foram aprendendo, outras foram surgindo, agências reguladoras, etc., Banco Central, outra instituição secular. Só que este conhecimento e essa expertise foi ficando restrita à própria instituição. E a forma de se combater este tipo de delito, o delito econômico, depende da interação entre estes órgãos, que, dentro da sua especificidade, criaram ferramentas e estratégias de identificação desses crimes, desses delitos. Mas é apenas um braço daquilo que poderia ser vários braços no combate à corrupção, no combate à fraude. Então, essa interação, e foi muito,
acho que eu fui muito feliz de conseguir trazer o Dr. Mário Sarrubo aqui hoje, porque eu sei do esforço e do trabalho do Dr. Mário Sarrubo, professor de Direito Penal, conhecedor, já foi coordenador do GAE, conhecedor de como funciona a criminalidade organizada e todo o esforço que ele fez na sua gestão de integrar todos estes órgãos para o combate à fraude. É só assim que nós vamos conseguir chegar em algum resultado positivo para a sociedade. Mas, partindo já para o final, porque eu nem dei bola para o negócio aqui que ficou piscando, mas já partindo para o final, ministro, não vou atrasar muito, eu queria dizer o seguinte, quando o doutor Antenor Madruga falou aqui do GAF, né, que é o Grupo de Ação Financeira, que é uma tradução do FATF, né, que é o Financial Action Task Force, Mário, e a força-tarefa é uma expressão que vem dos americanos, né, que eu acho muito oportuno quando você fala trabalho integrado, mas existe uma recomendação no âmbito do GAF, do Grupo de Ação Financeira, a recomendação número 30, que diz o seguinte, as autoridades devem conduzir, quando você tem um caso relevante, devem conduzir uma investigação paralela, proativa, com grupos multidisciplinares especializados em investigação financeira ou patrimonial, com habilidades para realizá-la, muitas vezes fora do conhecimento dos agentes da lei. Isto significa que no âmbito da OCDE, onde está lá inserido o GAF, o Grupo de Ação Financeira, há uma recomendação e, portanto, um reconhecimento de que nem todos os agentes públicos, todas as instituições detêm competência e expertise para combater a criminalidade organizada, em especial a criminalidade organizada transnacional. E que, na hipótese de se deparar de um caso extremamente grave ou de um volume de recursos extremamente alto, que se instaure uma investigação paralela proativa e que, para tanto, se valha, inclusive, de agentes privados, e aí o Antenor Madruga já reforçou essa tese, que se valha de agentes privados para atingir esse desiderato. Né? Concluo aqui, para não cansá-los ainda mais com a minha fala, deixando exatamente essa mensagem. Acho que o exemplo do Ministério Público do Estado de São Paulo é um exemplo claro de que esta integração entre os órgãos é possível. Né? E mais, que é preciso também reconhecer na iniciativa privada, né? Óbvio que com todas as cautelas necessárias, né? Acho que a Ariadne, que falou no painel anterior, disse isso, que o Ministério Público Federal lançou um edital para contratar empresas especializadas em análise financeira. É importante que a gente olhe para tudo isso e entenda que somente juntos e coordenadamente a gente vai chegar num bom resultado. Muito obrigado pela atenção de todos e me perdoem ter avançado no meu tempo. Agradeço ao doutor Eronides dos Santos por sua palestra acerca de sua experiência atuando no Ministério Público de São Paulo, do rastreamento de ativos, considerando a insolvência transnacional, que é o instituto ainda novo para nós e que era objeto de especial atenção por parte do ministro Paulo de Tarso Severino. Ele cuidava disso muito de perto, trazia lições importantes acerca desse novel instituto. Também tratou dos delitos econômicos, mediante com o emprego de lavagem de dinheiro, rastreamento de ativos, tem tudo a ver com seguir o dinheiro, né? A necessidade de se ter uma investigação proativa em grupo para o combate a organizações criminosas transnacionais. Tudo isso revela a rica experiência do doutor Eronides dos Santos e também a atuação
de vanguarda do Ministério Público do Estado de São Paulo nessa área de rastreamento de ativos. Teremos, na sequência, a exposição do Dr. Lúcio Alves Ângelo Júnior, que falará por videoconferência, doutorando em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca, na Espanha, mestre em Administração Pública pela UNB, pesquisador do Grupo de Estudo Sociedade, Estudo e Corrupção do Conselho Nacional de Pesquisa, é advogado da União, atuando na AGU, Advocacia Geral da União, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, representante titular da AGU no Gabinete de Gestão Integrada de Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, professor do curso de pós-graduação em Advocacia Pública da Escola da Advocacia Geral da União. Então, teremos a palavra de Sua Excelência trazendo sua abordagem interessante acerca do tema. Doutor Lúcio Ângelo Júnior, tem a palavra. Ministro Raul Araújo, muito obrigado pela... Eu quero registrar, antes de Vossa Excelência iniciar, registrar a presença do conselheiro doutor Daniel Cárdio, no nosso auditório, também da doutora Anglisei Sullivan, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que tem destacada atuação na magistratura dedicada à recuperação e falência. Porém, doutor Lúcio Alves Ângelo Júnior, peço escusas por tê-lo interrompido. Sem problemas. Obrigado pela gentil apresentação, ministro Raul. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar por outro ano nesse evento, nas pessoas do nosso diretor-presidente, doutor Rodrigo, e do nosso presidente do Conselho, doutor Crico. Saudar os nossos companheiros de mesa, doutor Eronides, doutor Tiago, Renato, doutor Mário e Marcos, que também nos acompanha online. Já também trabalhar, ao final, como bem colocou o doutor Eronides, é bastante complicado, mas também proporciona algumas oportunidades para que a gente possa tentar, de alguma maneira, conectar tudo que foi falado. E quando você fala em estratégias de governança para o combate à fraude, me parece que a palavra-chave, desde o início que estivemos tratando, quando se fala em governança, é cooperação. Cooperação institucional, acima de tudo, para que o fornecimento de informações sobre o cometimento de delitos econômicos possa ser utilizado de uma maneira proveitosa, segundo os ditames do devido processo legal. E quando vamos falar em governança, eu acho que o primeiro aspecto de governança que tem que ser salientado, já que ela é transversal e multidimensional, é a dimensão que está relacionada ao bom governo. Ao bom governo que pressupõe a existência de mais de uma instituição que trabalha de alguma maneira em rede, com a provisão de informação, segundo as suas competências legais, segundo as suas atribuições ou funções vertebradoras, como o professor Rezoagli, da Universidade do Litoral Norte da Argentina, gosta de propor. Isso envolve, primeiramente, um trabalho de especialização das agências da administração pública frente à complexidade que os delitos econômicos apresentam. Primeiro, porque está se tratando de um bem jurídico protegido de natureza supraindividual. Então, o primeiro plano já é muito difícil você individualizar as vítimas e, acima de tudo, encontrar alguma que no plano individual, aqui no plano coletivo, se disponha, fora do aparato estatal, a promover a persecução, a promover uma instrução, a promover uma busca de informações para que seja veiculada pelo Ministério Público por meio de uma ação penal. O segundo aspecto relevante, quando se trata dessa informação de redes, é falar que, muitas vezes, quando se trata de direito penal, no combate à fraude, no combate à corrupção, sempre se está colocando em muitos sistemas jurídicos, isso é uma crítica que acontece aqui na Espanha também, se está colocando a persecução penal não só como a principal rácio, como a única rácio de persecução, deixando de lado todas as possibilidades de sanção administrativa ou de controle prévio sob uma perspectiva
preventiva, ou seja, a necessidade de se buscar, de se punir, de se sancionar, e, claro, no momento posterior, de privar os delinquentes dos resultados dos seus delitos econômicos, ela só nasce quando já falharam os instrumentos preventivos, tal qual o compliance, como foi muito bem mencionado num painel anterior. E colocando tudo isso em perspectiva, nasce também a necessidade de recuperar esses ativos, seja por meio de uma provisão de informações interinstitucional para aparelhar um provimento judicial que venha a instruir um pedido de cooperação, seja ela cooperação institucional para localização de bens em âmbito doméstico, seja para cooperação internacional. E é justamente dessa interface problemática que vem da cooperação internacional, da recuperação de ativos, e existe uma relação bastante íntima entre esses processos de recuperação, principalmente de repatriação, com algumas falhas que os sistemas jurídicos apresentam no momento de se comunicar. E, como bem colocou o doutor Antenor, utilização correta e apropriada dos institutos existentes, seja dos institutos de direito penal, seja dos institutos de direito administrativo e seja dos institutos de direito civil, ainda que haja uma certa sobreposição de atribuições entre os órgãos públicos encarregados de prover esse tipo de informação, ela é essencial. Então, já vimos algum cenário anteriormente, mesmo no Brasil, de certas disputas institucionais pelo protagonismo na persecução à fraude e à corrupção. Fazer um parêntese muito rápido, fraude e corrupção, eu gosto dessa maneira agregada de se colocar, porque até a própria classificação internacional de crimes para propósitos estatísticos das Nações Unidas as reúne sob uma mesma rubrica. Nós temos fraude e corrupção, dentro delas em que a corrupção parece se apresentar como uma espécie, mas que me parece que dentro dessa estratégia de combate à lavagem de dinheiro, aos delitos econômicos e, de alguma maneira, a recuperação de ativos, dos ativos que são derivados da prática dessas condutas ilícitas, elas são compartilhadas. E, é claro, tudo isso está relacionado também à delinquência organizada transnacional, ao fluxo ilícito de ativos para outros países. Ministro, eu ainda estou dentro do tempo, né? Não me cedo. Você está na metade do tempo. Maravilha. Eu acredito que vai dar tudo certo, então. E retornando, esta parte, quando se trata de paz, justiça, instituições sólidas, também, como bem colocou o doutor Euranides, quando ele mencionou a recomendação número 30 do GAF, é muito interessante que ela também se relaciona a alguns dos aspectos que são salientados dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, no caso, o Objetivo 16, que trata de paz, justiça e instituições sólidas, pelo menos como uma meta até 2030. E dentro das metas, 16.4, está muito clara a necessidade de redução dos fluxos ilícitos de capital, que tem uma relação íntima com o sufocamento das atividades delitivas, que venham a ser novamente financiadas por meio da lavagem de ativos e que vão, de alguma maneira, emergir no mercado lícito para que possam ser reempregados de alguma maneira, vão violar de alguma maneira a competitividade e a ordem econômica regular de quase todos os países, e o que vai levar à necessidade de sufocamento dessas finanças do delito através da recuperação de ativos e da luta contra a criminalidade transnacional organizada. E o item 16.5, também do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, está relacionado à redução da corrupção, que é um dos tópicos que eu tinha informado até o Euronides antes de começar, que eu queria tratar sobre essa proximidade que se tem da corrupção com a fraude e com quase todas as outras modalidades de delinquência organizada transnacional, como está previsto na Convenção de Palermo. Quando se vai ao artigo 8 da Convenção de Palermo, a corrupção ela mereceu um artigo à parte, é um dos pouquíssimos delitos que está explicitamente tipificado, e aqui tipificação em sentido amplo, porque, claro que a nossa dogmática penal no Brasil ela exige uma lei em sentido estrito para que haja efetivamente a tipificação do delito, mas a corrupção ela se apresenta de muitas maneiras como crime meio para o cometimento de outros delitos, e a maioria deles com reflexos sobre a ordem econômica. O professor Nicolás Rodrigues Garcia, que é o meu diretor de tese, e o professor Omar Orsi, que é do Ministério Público Argentino,
Eles tratam bastante da criminalidade complexa, que vai envolver diversos elementos e que demandam uma alta especialização para detecção e para persecução. E dentro desse quadro ele fala da lavagem, justamente, se justificam devido à existência da lavagem de dinheiro, de corrupção como meio para a prática desses delitos, como eu tinha colocado anteriormente, e muitas das vezes pelas falhas, pelas assimetrias de informação que os sistemas econômicos provêem e principalmente pela existência de regulações que muitas vezes não são compreendidas por aqueles que estão encarregados de fazer a aplicação da lei. Então, já retomando o nosso ponto inicial, quando esse painel foi... Eu me lembro que o doutor Aronísio tinha muito bem colocado, eu acho que o doutor Tiago abordou muito bem também, a necessidade de um corpo técnico especializado que conheça do marco regulatório e que possa prover informações através de uma rede confiável, interinstitucional, claro, cada uma dentro do seu quadro legal, dentro da sua função específica, sem prejuízo de uma coordenação, quando haja alguma forma de sobreposição de atribuições, é um fator extremamente importante para que o provimento judicial final seja dado de maneira informada, que seja feito, afinal de contas, as provas pertencem ao processo e não às partes, para que possa ser contraditada, para que o devido processo legal seja seguido de uma maneira que também não se... O garantismo ele opere sob a perspectiva da defesa. Muitas vezes se fala que o garantismo ele é em excesso ou que ele gera, de alguma maneira, uma proteção deficiente quando inadequadamente é trazido ao processo. Mas me parece que não existe uma dicotomia insuperável, principalmente um paradoxo insuperável entre eficácia e garantia de direitos fundamentais através do processo e o trabalho desses órgãos de investigação administrativa, em cooperação com os órgãos especializados de Ministério Público, de Advocacia Pública, seja a CVM, o TCU, a Advocacia Geral da União, dentro do processo, eu acredito que eles são muito mais, se servem muito mais à garantia dos direitos fundamentais daqueles que estão sendo investigados dentro do processo penal, ou do processo administrativo, ou de uma demanda civil em sentido amplo, mas que seja destinado à recuperação de ativos, que seja destinado a remediar as consequências do ato de fraude, me parece que vai se chegar a um ponto ótimo, em que a discussão ela vai ser levada para dentro do processo. E como bem colocado desde o início, um processo transparente, um processo em que as partes podem exercer o seu contraditório de forma adequada e que, ao mesmo tempo, não gere uma proteção deficiente ao bem jurídico que se busca proteger. Nesse caso, a ordem econômica como um todo, quando se fala dos delitos econômicos. E já se esgota meu tempo. Ministro Raul, agradeço mais uma vez a oportunidade e lhe devolvo a palavra. Agradeço ao doutor Lúcio Ângelo Júnior, apreciamos muito a sua apresentação sobre o combate à fraude, à corrupção, destacando que ele deve se dar não apenas através da tradicional persecução penal, mas também através de instrumentos preventivos, métodos de compliance e também meios posteriores ao crime, como o rastreamento de ativos em cooperação internacional. Sua explanação foi muito rica e atendeu às nossas expectativas. Agora teremos nosso último palestrante, doutor Marcos Vinícius de Carvalho, que é inspetor do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, de Financiamento ao Terrorismo e à Proliferação de Armas, na Superintendência Geral da Comissão de Valores Mobiliários. É graduado em Ciências Contábeis e Direito, com MBA em Finanças e especialização em Direito Societário, inspetor da CVM desde 1995. Então, tem densa experiência e tem a palavra para fazer a sua explanação. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu saúdo aqui o ministro Raul Araújo e agradeço a oportunidade que foi dada para a CVM, a minha figura,
em nome do presidente da CVM, saúdo todos os demais palestrantes. Deixo aqui um abraço especial aos colegas Capanema e Lúcio, que tantas vezes já estiveram na trincheira comigo, né? Muito objetivamente, eu tenho que dar um disclaimer aqui, uma portaria da Comissão de Valores Mobiliários, que as minhas opiniões aqui expostas são da minha inteira responsabilidade, não necessariamente vinculando a CVM ao seu colegiado. Sem maiores delongas, eu acho que não temos como deixar de capturar que a menção muito oportuna e pertinente feita à recomendação 30 do GAFI, Financial Action Task Force, e não querendo repetir o que já foi muito bem dito, vale a gente mencionar que não tem como falar também do doutor Antenor Madruga sem falar da ENCLA, né? Então, a gente tem aqui uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que há tempos está fazendo um tremendo trabalho de articulação institucional com todos os atores que, de uma forma direta ou indireta, estão mexendo com a fraude propriamente dita, não apenas, mas principalmente na questão da prevenção à lavagem e, não menos importante, na prevenção e combate à corrupção. E não temos como deixar de mencionar que o doutor Antenor Madruga foi, à época dos fatos, o primeiro comandante da estratégia e há tempos está sendo objeto, inclusive, de menções positivas por parte dos organismos internacionais. Quando a avaliação do Brasil recente, que passamos no Financial Action Task Force, e que isso daí vai ser publicado oportunamente, é feito de forma explícita uma menção positiva à ENCLA, o que nos torna um momento em que a nossa jurisdição está sendo positivamente mencionada e que está servindo de paradigma para outras instituições. E não menos importante, também pegando as palavras do ministro na abertura aqui do painel, sobre a questão do compliance, que também é um objeto específico da recomendação 18, que enaltece muito bem a importância de termos controles internos estruturados, adequados e uma área de compliance independente, né? Assim, em outras palavras, está muito bem mencionado na recomendação 18 do GAFI. Porque podemos acreditar, não é uma regra absoluta, né? Sabemos que isso não é uma ciência exata, mas definitivamente há uma correlação muito positiva entre os casos de fraudes e a não adequada atuação do compliance, ou não funcionamento adequado ou independente, né? Olhando especificamente sobre a ótica da CVM, no âmbito do mercado de valores mobiliários e da Lei 6385, nós podemos tentar, de uma maneira muito objetiva, dividir os nossos supervisionados por meio dos registros, né? Sem prejuízo de outras instituições que um único registro habilita a instituição a atuar dentro daquele universo. Não basta um único registro. O supervisionado da CVM necessariamente tem que ter um registro específico para cada atuação que ele pretenda ter. Então, nessa dicotomia, podemos separar os registros em duas categorias, sem prejuízo de outras, né? Os emissores de valores mobiliários e os prestadores de serviços. Bom, em se tratando dos emissores de valores mobiliários, mais do que nunca a gente tem normas voltadas para maior transparência dos valores mobiliários que vão ser oportunamente ofertados, destaco a Resolução 160, normas pontuais voltadas para as companhias abertas, como muito bem dita a Resolução 44, que fala do ato fato relevante, e também a Resolução 80, né, que determina que as companhias abertas, periodicamente e tempestivamente, dê as devidas informações para os investidores, no que diz respeito, inclusive, a praticar de forma adequada ou não a atuação do compliance, né? Dentro daquela linha do pratique ou explique. Não existe uma norma, um dispositivo na lei das SAs que diga imperativamente que tem que ter uma função de compliance, mas é evidente que é irracional, sob o meu ponto de vista, alguma companhia aberta ter a petulância de estar conduzindo todos os seus deveres frente à lei das SAs e à 6385, sem observar questões relacionadas com o compliance. Isso não deve ser confundido apenas com a diretoria de relações com os investidores, mas diversas questões que, na ausência do compliance, podem gerar danos, efeitos colaterais para as empresas, né? Um exemplo, não querendo esgotar isso, né? Basta a gente citar que também, recentemente, nós participamos da avaliação do Brasil na OCDE, no âmbito da Convenção do Suborno Transnacional,
E diversos pontos relacionados a isso, de uma forma ou de outra, foram explorados no relatório, né? Então, para praticar, por exemplo, um suborno transnacional, você não tem como fazer isso sem simultaneamente infringir diversas regras, né? Não se trata de um ato isolado. Então, se por um lado a CVM não vai punir aquele indivíduo, aquela pessoa jurídica, ou mesmo seus administradores, pela questão do suborno transnacional em si, ou mesmo ato de corrupção, certamente a conduta que é prevista como crime no Código Penal, vai gerar efeitos colaterais na lei das SAs e demais normas da CVM, né? Sob a ótica dos prestadores de serviços, esses têm algumas obrigações de conduta muito similares àquelas que já foram observadas em relação ao do Banco Central, e não temos como deixar de falar, principalmente, a questão da prevenção à lavagem de dinheiro, na Resolução 50, né? Que não aborda apenas controles internos voltados para a prevenção da lavagem em si, mas diversas práticas transversais que vão se comunicar com diversas outras normas da CVM, né? Então, tudo vai depender do arranjo pelo qual o sujeito obrigado vai se comportar, né? Eu posso ter uma única área, entre aspas, de compliance, que vai estar conduzindo a questão da anticorrupção e da prevenção à lavagem de dinheiro, pensando nas instituições menores, como, por exemplo, um gestor independente de recursos, como dependendo de um conglomerado financeiro na outra ponta, né? Eu posso ter diretorias pontuais, o Chief Risk Officer, eu posso estar falando do diretor de compliance, o próprio diretor de corrupção, o diretor de prevenção à lavagem, e assim sucessivamente. Não se trata de uma receita de bolo, se trata das entregas que a sociedade e as autoridades competentes e demais stakeholders estão esperando, no que diz respeito a uma transparência e efetivamente uma medida pontual, cirúrgica e adequada de que a função de compliance é independente e está atingindo os seus objetivos, né? Quando a gente fala da função de compliance, é muito, muito, muito além do que simplesmente eu ter a confecção física de um manual de controles internos. É, acima de tudo, a capacidade de eu evidenciar que, de praticamente, aquilo foi colocado no mundo real. Não se trata apenas de um documento, aquilo faz parte integrante do treinamento e eu tenho que apresentar indicadores de efetividade que aquilo está funcionando de fato ou minimamente que gere uma autocrítica para que eu possa ter propostas de elementos que vão mitigar esses problemas para o quanto antes for possível resolver isso. O próprio decreto da CGU declara de forma muito explícita que, para efeitos de acordo de leniência, não é apenas bem-vindo essa visão de que o compliance foi aplicado na prática, mas, acima de tudo, aquilo que eu considero o grande desafio de todos os profissionais de compliance, para não dizer dos administradores de empresas, né? Você conseguir provar que, de fato, você conseguiu chacoalhar a cultura organizacional da empresa. De que vale você ter, novamente, um manual de controles internos se você não conseguiu conquistar corações e mentes em relação a todos os seus colaboradores. Me atrevendo aqui, senhor ministro, a encerrar minha fala até um pouco antes, né, do tempo previsto, eu te devolvo a palavra e, mais uma vez, agradeço a oportunidade dada pelo IBRA e por todos vocês estarem aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do universo da CVM. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Marcos Vinícius de Carvalho, que nos falou sobre a importância da governança, ou do compliance, especialmente do ponto de vista das sociedades empresárias e, em especial, das companhias abertas, que são mais estreitamente fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, sobre a atuação dessas companhias nas atividades de comércio internacional e a indesejável, mas existente possibilidade de se ter o suborno de autoridades estrangeiras e as medidas que se pode adotar para evitar essas práticas lamentáveis. Foi uma explanação importante que nos revelou como estão atentas as autoridades de fiscalização do mercado de capitais no sentido de
coibir, prevenir, identificar e reprimir essas práticas. Bem, tivemos então nesse quinto painel do Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos uma explanação muito completa, um painel que revelou toda a amplitude e a importância do tema das estratégias de governança no combate às fraudes. Creio que saímos todos muito mais instruídos, muito mais atentos para os diversos aspectos que foram aqui destacados pelos expositores, pelos especialistas que nos trouxeram partilharam conosco o seu denso conhecimento na área. Quero, então, reiterar os agradecimentos ao doutor Tiago da Cunha Brito, ao doutor Mário Luiz Sarrubo, ao doutor Renato Capanema, doutor Eronides dos Santos, doutor Lúcio Ângelo Júnior, ao doutor Marcos Vinícius de Carvalho, e assim agradecer também a atenção de todos que nos acompanharam até esta parte e dar por encerrado o nosso quinto painel, que creio é o último do seminário. Muito obrigado a todos.